tiver interesse, puder estar se dirigindo, pode até procurar a gente que a gente dá informações depois. E vai ser um final de semana onde o pessoal de alguns CEs vão estar juntos na discussão, cujo tema esse ano ainda continua sendo a Casa Espírita, o Centro Espírita e a Plenitude do Ser. É um tema central. A gente discutiu isso na Caravana da Fraternidade. Vamos dar continuidade agora e vamos combinar com o congresso que acontece em 30 de outubro a 2 de novembro em Salvador. Inscrições já estão abertas também. Outro evento a nível local, estadual, que eu achei interessante, que eu vi nesse instante, eu já sabia, para quem gosta de Joana de Ângeles, a Mansão do Caminho sediará no dia 8 e 9 de novembro, em Salvador, né? O 3º Congresso Espírita Joana de Ângeles. Esse é específico de Joana de Ângeles. E ele é promovido geralmente pela AME, e vai ter muita gente boa que estuda e que gosta e que vai dialogar conosco sobre o trabalho maravilhoso de Joana. E vai ser um sábado e um domingo na Mansão do Caminho, em Salvador. Quem quiser maiores informações, as inscrições já estão abertas. E costumam encerrar de imediato. Porque tem, na Mansão do Caminho, a gente assiste presencialmente no Cenáculo, que é um auditório grande, e tem também salas, né, anexas com transmissão pelo telão. E tem a outra opção também de estar acompanhando de casa através da plataforma. Então, muita gente interessa por esse tema. A gente até brincou no dia, né? Terminou o Congresso Espírita, que vai ser o Congresso Estadual, que vai ser no finalzinho de outubro, início de novembro. Na semana seguinte, a gente tem Joana de Ângeles. São eventos, assim, convidativos, né? E importantes para quem tem disponibilidade de estar participando. Novembro também, tradicionalmente, é o mês que a gente acontece a nossa Semana Espírita de Alagoinhas, geralmente a última semana do mês. Então vamos ter muito trabalho e muita oportunidade de estar refletindo sobre a nossa doutrina. E no mês de julho, aqui na casa, a gente resolveu falar do mesmo tema da macro-regional. E vamos estar falando nesse mês sobre a Casa Espírita. A Casa Espírita não se resume apenas ao Centro Espírita, né? A nossa casa, o nosso lar também é um lar espírita, onde a gente pode estar desenvolvendo atividades, principalmente o Evangelho lá. Então, hoje, especificamente, a gente já começa, seria Salles, né? Que eu avisei semana passada, que hoje seria Salles, mas Cida vai estar participando da macro-regional e a gente fez essa inversão. E hoje, nossa querida amiga, Aparecida Santana, especialmente de Entre Rios, estando aqui com a gente, mais uma vez, obrigada, vai estar começando esse mês falando sobre o Evangelho no Lar, educação espiritual da família. Quão é importante nós estarmos fazendo o Evangelho no lar com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, ou sozinho. Às vezes a gente não tem a companhia das pessoas, mas isso não nos impede que a gente deixe de fazer, porque com certeza a gente vai ter a companhia e a assistência espiritual dos nossos mentores. Então, vamos começar esse mês refletindo sobre esse tema tão importante. Então, antes de Cida vir aqui, vamos fazer a nossa prece inicial. Gente, eu acho que vocês já me conhecem, né? Que eu me apresentei no início. Eu sou Márcia, trabalhadora da casa. Se tiver gente nova aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos aos nossos trabalhos de todo dia, de toda hora. Tá certo? Então, vamos nos concentrar, tentar sentar de uma maneira mais confortável possível para iniciarmos essa atividade de hoje. Primeiro, agradecendo a Deus pela nossa existência, pela nossa criação. Que bom que temos a oportunidade de despertar e de estarmos aqui. E que esse despertar diário não seja apenas um despertar de abrir os olhos,
mas de alargar a nossa consciência, despertando de fato para a vida, para essa existência que estamos vivenciando, uma grande oportunidade divina. Então, gratidão, nosso Pai, por tudo isso, pela nossa criação e pela oportunidade que nos dá diariamente de viver e de vivenciar os desafios que essa vida nos proporciona e que sejam desafios e que nos tragam um aprendizado e um crescimento espiritual. Então, louvamos e agradecendo também a inspiração divina através do nosso grande amigo e mestre Jesus Cristo, e de fato ele seja nosso companheiro diário, através do teu Evangelho, que possamos vivenciá-lo a cada dia, a cada instante, na nossa jornada evolutiva. E pedimos a espiritualidade na casa, através dos mentores, dos coordenadores deste trabalho, que nos abençoe e que abençoe a nossa querida amiga Aparecida Santana, que, com a sua disponibilidade e amorosidade, estará aqui conosco fazendo a reflexão desse tema tão importante no nosso dia a dia. Que cada um de nós receba as bênçãos deste ambiente, desta casa, deste lar espírita, coordenado por esses amigos espirituais que aqui se encontram e que estão vibrando por cada um de nós. E tenhamos um excelente trabalho. Boa noite, paz e bem. A primeira lição da noite, né? Falar que esse negócio aqui eu não suporto. Mas, se temos um problema ali de quem está em casa não está nos ouvindo, então que façamos o que é necessário, né? Depois que nos tornamos espíritas experientes, né? Aí nós descobrimos que a gente faz o que é necessário e não mais aquilo que a gente deseja, né, gente? Eu digo todo dia. Quando nos tornamos responsáveis, né, a nossa maturidade biológica, a nossa maturidade espiritual, cada vez mais nós deixamos de fazer aquilo que nos satisfaz, em termos de matéria, para estarmos fazendo aquilo que é necessário ser feito para usufruirmos, né, de uma maturidade espiritual. Então, cada dia mais, né, quando eu fazia o EJA lá, que eu ainda faço até hoje, mas uma certa vez a gente estava estudando o EJA e alguém assim, inovado, falou assim, mas, poxa, cada vez que nós nos tornamos mais aprofundados na doutrina, no Evangelho, cada vez menos nós temos livre-arbítrio. Não, nós temos livre-arbítrio agora. Esse nosso livre-arbítrio é cheio de uma responsabilidade. Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos usando nosso livre-arbítrio. Agora, como é que nós estamos usando o livre-arbítrio? Né? Com responsabilidade. Porque aquela música, lembra? O acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído? Isso aí não acontece mais com a gente. Porque nós temos essa consciência espiritual que nós precisamos desenvolver todos os dias. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa noite, né? Eu estava com frio, que eu vim de Entre Rios lá no ar-condicionado. E Carlinhos, meu marido, ele é movido a frio. Então o ar-condicionado do carro veio bem frio, eu estava com frio, eu cheguei aqui no calor, eu tirei, né? Pode ser a menopausa também. Não, mas está muito frio. Está dando uma desculpa, né? Quem passa pelos processos da menopausa também sabe que isso pode acontecer. E um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Essa noite, como Márcia, né, relatou, eu estava para fazer a palestra da semana que vem, porque assim como a idade está um pouco avançada, eu esqueci que eu iria para o encontro. E nós marcamos esse encontro aí já tem um tempinho e eu esqueci mesmo. E a semana passada, quando o seu Antônio manda para mim, eu digo, meu Deus, Aí eu falei, não, a gente chega a tempo, mas eu disse, não vamos arriscar, porque eu não quero ficar aflita. E aí, graças a Deus que estávamos, né? Como um bom cavalheiro, ele trocou com a dama aqui presente para fazer a palestra de hoje. E o nosso tema é o Evangelho no Lar, né? Evangelho no Lar, Educação Espiritual para a Família. E nós vamos começar falando primeiro sobre família, um pequeno recorte para a gente compreender melhor aí o tema, né? Então, eu trouxe, enquanto
base para essa família, um livro, A Caminho da Luz, Emmanuel, né? Ele vem nos dizer, e quando eu estudei esse livro na época da pandemia, né? Nós fazíamos o estudo online e algumas vezes eu fui a pessoa que fez o intermédio, né? Entre quem estava em casa, e eu também em casa, claro, né? Em casa. Então eu li esse livro e não, eu fiz o estudo que eu já tinha lido em casa na época da pandemia. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi nessa parte, uma parte do livro que fala sobre Roma. E lá, desse livro que conta a trajetória humana em termos caminho da luz, em termos de maioridade espiritual, esse caminho que nós vamos fazendo desde os primórdios, desde quando nós estamos aqui no planeta Terra, e essa caminhada que nós estamos fazendo até o que estamos fazendo aqui hoje. Então, é um livro muito interessante para a gente ver quais as passagens que o nosso Espírito fez enquanto humanidade, até estarmos aqui neste momento. E este livro de André Luiz, a primeira coisa que eu sinto de André Luiz, esse livro A Caminho da Luz, ele é muito interessante porque ele vem nos mostrar realmente essa trajetória, uma trajetória muito sofrida, mas muito bonita também. E nesse capítulo, Roma, dentro deste capítulo tem o subcapítulo 4 que fala sobre a família de Roma. E lá neste capítulo ele vem dizendo que nós só alcançamos a maioridade, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando nós nos tornamos uma família. Então, no momento que nós, habitando aqui no planeta Terra, conseguimos formar uma família, no contexto que temos hoje, né? Essa família agregada numa casa, com seus parceiros, com sua prole, nós alcançamos a maioridade terrestre. Ou seja, nós alcançamos a liberdade de termos consciência daquilo que estamos para nos projetar enquanto espírito imortal, mesmo que naquela época não tenhamos ainda esta consciência, mas estávamos a caminho desta consciência. Então, lá nesse subcapítulo, né, quem tiver o livro em casa pode dar uma olhadinha, ele diz que é neste momento em que a família é constituída com essa organização que nós temos, de convivermos numa mesma casa, não importa o tipo de família, porque a família ela vai se modificando de acordo com o tempo, mas que estejamos embaixo de um teto, né, sobre as mesmas regras, sobre o mesmo convívio, essa instituição dessa significação do lar enquanto família, é que nós teremos aí a nossa maioridade terrestre com a liberdade de estarmos escolhendo os nossos caminhos na ascendência espiritual. Então é algo que nos chama muita atenção, porque a família ela não é constituída, não foi constituída por nós, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ela foi pensada, organizada, pela espiritualidade, para que com essa instrumentalização familiar que nós temos, nós consigamos, desenvolvermos em nós os compromissos que nós assumimos na espiritualidade. Porque se tem algo que nós deveremos pensar todos os dias ao levantarmos, é que nós temos um compromisso espiritual. Nós firmamos o compromisso quando estávamos no mundo espiritual, lá desencarnados, naquele espaço de tempo em que deixamos uma encarnação. Vamos ao mundo espiritual, aprendemos, desenvolvemos as nossas potencialidades, buscamos arestar algo que nos deixou equivocados e retornamos novamente à carne. Nós temos um compromisso espiritual. Nós firmamos, Eu tenho uma amiga que ela trabalha na mediúnica junto conosco e quase sempre, ela sempre fica doente no dia da mediúnica. Ela tem muitas dores de cabeça, aparece uma dor nas costas e tudo mais. E de vez em quando é necessário que
chega alguém ali, dê uma chamada, não, venha, quando chegar aqui vai passar, você já tem experiência sobre isso e tal. Por quê? Aí eu digo, mas lá, rapaz, a gente fez um compromisso. Venha, porque quando você voltar, se você não estiver cumprindo direitinho as suas tarefas aqui, você vem com tarefas dobradas, vem, vai ter um amigo que sempre vai buscar, né? Chove e não vai, não quer ir, porque está chovendo, faz frio. Ainda é a falta dessa consciência do compromisso que nós assumimos. Então, quando nós assumimos esse compromisso na espiritualidade, né, quando nós estamos lá, nós estamos aqui fazendo o Enem. A gente volta para lá, é como se a gente estivesse na sala de aula, aprendemos tudo que a gente precisa para estarmos aqui, e aqui nós estamos fazendo o Enem, que é ali onde você vai provar, né, as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa forma de ver a vida, de ver as pessoas, de ver o mundo. É que nós estamos exercendo o direito, o livre-arbítrio aqui na Terra, buscando cumprir com esses compromissos que nós assumimos lá no mundo espiritual. E um outro livro chamado SOS Família, de Joana de Ângeles, até, por Divaldo Franco, ela nos traz, tem uma passagem, esse livro também eu estudei no período da pandemia, mas também foi muito bom para a gente estudar. Eu estava em casa, eu tinha mais tempo, apesar de eu estar trabalhando online, mas ela tem uma passagem do livro SOS Família, que ela vem dizer que nós tivemos aí, né, a família matriarcal, entre a mulher, onde a mulher tinha vários companheiros, né? Essa página ela nem não está para nós historicamente, não aparece. Nós vamos conhecer a família patriarcal, né? E depois a família que nós temos hoje, que está tentando sair desse contexto patriarcal para um contexto mais, vamos dizer, universal, entre todos os membros. Mas depois nós passamos, segundo o livro SOS Família, segundo Joana de Ângeles, passamos por uma família poligâmica, em que os homens tinham várias mulheres, alguns ainda continuam ainda. E depois nós fomos para o contexto da monogamia, que é o que nós temos hoje. Um homem, uma mulher, um parceiro, uma parceira, duas parceiras, dois parceiros, enfim, dentro de um lar, constituído e junto a eles a sua prole, seja uma prole propriamente sua, né, biologicamente falando, ou uma prole que pode ter se achegado, e nós sabemos que não é por acaso, pelos laços espirituais, que são os filhos adotivos, os filhos do coração, os filhos escolhidos, muitas vezes por nós mesmos. E Joana de Ângeles nos diz nesse livro que é neste momento que tem a ressignificação da família dentro de um lar. É onde nós aprendemos essa concepção de lar, que não é uma casa. Uma casa é uma constituição materializada. Qualquer pessoa pode ter uma casa, mas nem todos possuem um lar. Porque o lar ele vai ser constituído pelos laços que forem desenvolvidos dentro dessa estrutura materializada. Então, no momento, a família aí é só um recorte para a gente entender a importância que a família tem em nosso contexto de estarmos evoluindo espiritualmente, na individualidade que é de cada um ser, mas na coletividade que é necessária. Por isso, nós temos aí relatos na literatura espírita, e não é só relatos de um livro nem dois, que a família, o lar onde nós vivemos, é o laboratório das nossas experiências. Por quê? Porque nós nascemos nela, não tem ninguém aqui que não nasceu numa família. Ah, minha família é uma família difícil, né? Não existe família fácil. Não existe família fácil, porque as famílias são constituídas de espíritos. E nós, espíritos, pelo menos no momento que nós estamos vivenciando no planeta Terra, nós não somos fáceis, nós não somos bons ainda, nós não somos pacientes, humildes, nós somos ainda muito orgulhosos, somos muito egoístas ainda. São mazelas que nós ainda estamos tentando, através do exercício da reforma íntima, do autoconhecimento,
nos livrarmos, mas nós ainda não somos bons, nós estamos a caminho da luz. E por isso é tão difícil conviver dentro, como diz os quatro paredes, familiarmente. Então é difícil, porque são espíritos diversos, com gostos diversos, com aptidões diversas, com visões diversas de mundo, com vivências diversas, né? Nós somos a soma de tudo aquilo que nós conseguimos vivenciarmos. E infelizmente a nossa soma anterior, ela não é muito, vamos dizer assim, positiva. Porque se fosse, nós não estávamos aqui no planeta ainda de provas e expiações, rumo ao caminho de regeneração. Então esse recorte só foi para a gente estar ciente que estar em família é um processo educacional. E é um processo educacional duro, difícil, não é fácil, mesmo para aqueles que convivem há muito tempo, né? Eu convivo com meu marido, eu conheci meu marido em 87. É só vocês fazerem as contas. 87. Então tem 38 anos, né? 38 anos fez agora, em abril, que eu conheço o Carlinhos. E até hoje tem coisas que Carlinhos faz que me deixam bem aborrecida. Só que hoje, com esse conhecimento que eu tenho, que eu sei que ele não vai mudar nesses pontos, porque são pontos que vêm, né, de 38 anos atrás. Eu já sou casada há 33 anos. Então, eu sei que tem coisas que não vai ser mudado mais. Não há mais essa possibilidade. Então, o que a gente faz com aquilo que a gente não pode mudar? A gente aprende a conviver. Claro que são coisas que não nos machucam, não nos ferem, né? Mas que ainda nos aborrecem. Mas o que a gente precisa fazer? Compreender que aquele ser que está ali é um ser individual, não sou eu. Assim também como eu também devo fazer coisas que o aborrecem também. Quando eu fiz 30 anos de casado, nós fizemos renovação de voz, né? Aquela bodas de pérola. E aí alguém que estava lá bem novinho, né, me perguntou qual é a receita. Paciência. É paciência. A receita para quem vive muito tempo com outra pessoa. Paciência. O João estava aqui me contando que de vez em quando ele tem que assistir uma novela que ele não gosta, por sinal. Que, né, não é faz parte do repertório dele, que a esposa dele gosta de assistir, que é a companhia dele. Para que paciência melhor do que essa? Mostra que durante esse tempo, essa vivência, ele aprendeu que algumas vezes nós precisamos ceder, nós precisamos estar aptos a estar ali também para aquele que faz a caminhada conosco. E isso não acontece só com marido e mulher. É com mãe, é com pai, é com irmão, é com aqueles amigos que estão perto de nós, porque nós não podemos modificar ninguém. A pessoa só modifica através do seu querer. Eu quero modificar, eu faço. Então, a pergunta que nos faz, voltando aqui para o Evangelho no Lar. Quem foi que constituiu esse culto no lar, o Evangelho no lar? Será que fomos nós espíritas? Eu faço o Evangelho no lar depois que eu me tornei espírita, e não tem tanto tempo assim, porque tem muito tempo que eu me tornei espírita. Mas o Evangelho no lar para mim tem o quê? Uns 15 anos, né? Eu já sou espírita há 30 anos. Então, onde foi constituído? Quem foi o espiritismo que constituiu? Não. No livro Luz no Lar de Emmanuel, tem uma passagem que ele diz que o Evangelho no lar, o culto no lar, inclusive neste livro tem uma passagem, o culto no lar, foi constituído por Jesus na casa de Simão Pedro, durante uma conversação que eles estavam tendo, em que Simão Pedro aí, ele se enerva um pouco mais com alguém que está lhe fazendo uma pergunta, e Jesus aproveita aquele momento para ter uma conversa com Pedro. Vocês sabem que Pedro, dos apóstolos, era o mais, vamos dizer assim, afoito, né? Ele cortou a orelha do soldado com a espada, né? Pedro era bem, né, vamos dizer assim, dinâmico. Mas, então,
este livro, né, Luz no Lar, é um livro muito bom também. Né? Nós estudamos esse livro quando nós estávamos constituindo o Evangelho no Lar das casas das pessoas, lá em Rios, quando a gente estava iniciando ali ainda, e que as pessoas não tinham porque no tomo 1 do ESD, o tomo 1 do ESD, um dos últimos roteiros do capítulo 9 é o Evangelho no Lar. E quando nesta época nós estávamos fazendo o ESD, eu já estava como monitora do ESD nessa época, a gente instituiu o Evangelho no Lar na casa de todos os alunos do ESD. E foi nessa época aí que a gente leu este livro, Luz no Lar. Então ele conta que o surgimento, a instituição do Evangelho no Lar foi por Jesus na casa de Simão Pedro. E aí, para a complementação, né? Eu acostumado a olhar para o lado do lado, já estou eu olhando com ela. Para a complementação, no livro Jesus no Lar, de Délio Lúcio, né? Hoje, o Franciscano Xavier, também tem no capítulo 1, ele vem logo dizendo isso. Que Pedro estava ali com Jesus, a primeira noite que Jesus dorme na casa de Simão Pedro. Né? Aquele livro Boa Nova nos traz uma ideia dos bastidores das conversações de Jesus com seus apóstolos na casa de Simão Pedro. E aí esse livro, Jesus no Lar, ele vem dizendo no capítulo 1 que Jesus estava pela primeira noite a dormir na casa de Simão Pedro, quando chega alguém a perguntar coisas para eles. E Simão Pedro, que já sabia daquelas coisas, né, ele começa a responder de uma forma bastante enérgica. Né? Ele não usa assim, de uma educação espiritual para responder àquela pessoa que estava em busca da luz. E aí, quando ele termina esse atendimento lá com a pessoa, Jesus o chama e pergunta a ele: Pedro, quando tu vais pescar? Pedro, pescador, né? Como é que tu trata dos peixes antes de levar ao mercado? Aí ele responde: primeiro dos menores, que muitas vezes é devolvido às águas, depois dos maiores. E aí Jesus ele traça, né? Essa uma pergunta, como era no próprio da própria psicologia do Cristo, ele vai de coisas menores para coisas maiores. E o oleiro, né, antes de fazer ali a sua peça, ele amassa o barro, que é a matéria bruta. O marceneiro, ele cuida da madeira para poder fazer o móvel. E aí Jesus utiliza dessas lições para dizer: olha, Pedro, dos céus também a luz vem dos grãos à árvore. Primeiro o pequeno, para depois se tornar grande. O que Jesus quis dizer com isso? Que a gente, quando aprendemos algo, aquela outra pessoa talvez ainda não tenha compreendido da mesma forma. E que nós precisamos desenvolver esse olhar, que o outro não sabe. E a gente precisa ensinar, se o outro quiser também ser ensinado, da melhor forma possível. Por quê? Porque aquele outro talvez não tenha nossas experiências. E já pensou se nós tivéssemos reencarnado na Terra numa missão de Chico Xavier? Provavelmente nós não daríamos conta. Por quê? Porque nós não temos uma experiência espiritual pronta para atender a uma missão tão significativa. E aí a gente fica tentando, né? Uma vez eu fui visitar a mansão também com uma certa pessoa, essa mesmo que tem que ser arrastada para a reunião, e ela falou assim: vixe, quando eu vejo a missão de Divaldo, eu me sinto um lixo, porque perante a missão de Divaldo, o que é que nós somos? Missionários também, só que missionários das nossas missões. A missão de ser mãe, a missão de ser pai, a missão de ser avô, a missão de ser marido, de ser mulher, de ser espírita, de ser amigo, de ser companheiro, de ser trabalhador. Agora, que possamos fazer o melhor que pudermos, sermos educados espiritualmente, para fazer o que há de melhor em nós, em tudo aquilo que nós formos fazer. Eu seja o melhor professor, tentar ter não o melhor dos outros, mas o melhor de mim. O melhor de mim. Porque muitas vezes eu sou uma recepcionista.
recepcionista é a primeira pessoa que você vê em determinado lugar. E muitas vezes a recepcionista está mal-humorada, mal levanta o olhar para lhe responder. Eu fui essa semana no atendimento fazer uma tomografia dentária, e aí a menina que me atendeu, meu Deus, que doce de pessoa. Eu entrei, vai sentar na minha casa. A senhora é tão bonita, que está linda com esse vestido, veia, está morrendo de medo, porque da outra vez que eu fui fazer, foi 6 vezes. Eu digo, minha senhora, pelo amor de Deus, me dá um jeito que eu só quero fazer uma vez. Eu digo, não, vai dar tudo certo, a máquina agora é melhor. Então, assim, você se sente bem, né? Então, você, aquilo aí, eu disse assim, né? Que pessoa maravilhosa para esperar você. Então, sejamos aquilo que pudermos no lugar que estivermos. E aí, esse evangelho, ele foi constituído, e aí Jesus aproveita aquele momento, pega os apóstolos que estão ali juntos, coloca a mesa, abre as escrituras sagradas e começa a fazer um culto no lar, a falar das coisas, a falar sobre Deus, sobre o Pai, sobre o amor, sobre a esperança. E no final desse capítulo, o Lúcio diz, e dobrando as escrituras, Jesus fala, que de hoje em diante a tua mesa, Pedro, sirva de um templo para todos aqueles que aqui chegam para conversar com você. Então, o Evangelho no Lar, ele é isso. Ele é um encontro com Deus. Não é que nós não nos encontremos com Deus outras vezes, porque nós oramos, estamos em conexão com Deus. Lemos uma obra edificante, estamos em conexão com Deus. Vemos um filme bom, uma obra boa, que nos traga ensinamentos, estamos em conexão com Deus. Mas o Evangelho não é algo que é constituído por nós, e ele é coordenado pela espiritualidade. Então é aquele momento em que somos visitados pela espiritualidade. Por isso que é algo que tem que ser organizado, disciplinado. Não podemos realizar o Evangelho no Lar essa semana, aí a semana que vem a gente não faz, aí vai fazer na outra, em dias diferentes, em horários diferentes. Por quê? Porque se nós precisamos dessa coordenação, desse trabalho no mundo espiritual, eles precisam estar organizados, porque no mundo espiritual, gente, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. E se trabalham, principalmente os nossos benfeitores, aqueles que estão trabalhando a serviço do bem, há uma organização. Porque, olha, hoje é o Evangelho. O Evangelho de Márcio, o Evangelho de Seu João, o Evangelho de Maria, o Evangelho de vários aqui. Tem uma equipe que vai estar trabalhando naquele Evangelho. E na casa de outras pessoas também está acontecendo, além dos inúmeros serviços que é feito pela espiritualidade. Então eles precisam se organizar para estar conosco. Por isso que tem que ter aquele dia, aquele horário, né? Quando é que a gente pode não fazer? Claro, o meu Evangelho, por exemplo, é dia de quarta. Se uma quarta-feira surge uma palestra, eu não vou dizer, olha, eu não vou fazer a palestra porque é um dia de quarta e é o Evangelho. Não. Eu vou fazer, porque é uma coisa que acontece de vez ou nunca. A palestra de quarta-feira é aqui, é o cristianato que faz. E o que é que a gente faz? Conversa com a espiritualidade, eles já sabem, explica, e lá onde você estiver, você vai mentalizando o seu lar, mandando as boas energias, e na outra semana volta tudo ao normal. A gente pode mudar de dia? Pode. Se acontecer algo que precisa ser mudado de dia, você, esporadicamente, uma vez na vida, alguma coisa, muda o dia por necessidade, coloca no outro dia, conversa, explica e faz. Mas é algo que tem que ser disciplinado. Feito no mesmo dia, no mesmo horário, com a preparação. Certo? Quem aqui faz Evangelho no Lar? Pronto. Para aqueles que ainda não fazem e desejam fazer, nós vamos ver aqui a importância do Evangelho no Lar, né? Nós vamos estar dando aqui sugestões de um roteiro que está nesse livro, nesse livro Jesus no Lar, mas que também não tem essa rigidez. Mas nós temos um roteirozinho que pode ser seguido dessa forma e vocês podem estar desenvolvendo no lar de vocês o Evangelho no Lar.
E o que é que acontece, né, antes da gente exemplificar, né, dar esse roteirozinho, o que é que acontece nos bastidores do Evangelho no Lar? Quem quiser saber sobre isso, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, por Chico Xavier, tem 4 capítulos que falam sobre os bastidores do Evangelho no Lar. André Luiz está no mundo espiritual, acompanhado de Aniceto, né, que é o seu, né, que é aquele que está o seu instrutor, e outros espíritos. Eles precisam vir à Terra para realizar uma atividade no Rio de Janeiro. E é claro que quando eles adentram a psicosfera terrestre, a psicosfera é extremamente pesada por conta dos pensamentos, das ações emanadas, dos fluidos emanados por aqueles que aqui estão, e também encarnados e pelas companhias que nós temos enquanto desencarnados. André Luiz, inclusive, relata que há a mesma quantidade de espíritos encarnados, é a mesma quantidade de espíritos desencarnados, infelizmente, ainda inferiorizados, que estão acompanhando as pessoas que estão aqui no planeta Terra. Nós sabemos que as nossas emanações de pensamentos, emanações fluídicas, as nossas ações, elas trazem para nós companhias espirituais que muitas vezes não são companhias boas, não são companhias elucidativas. Por quê? Porque está ali por afinidade conosco. Nós somos um imã e nós vamos atrair para nós aqueles espíritos que vai ter afinidade conosco. E aí ele conta que eles começam a se sentir muito pesados, uma dificuldade muito grande de chegar até a crosta terrestre. E de longe Aniceto diz: calma, ali temos um ancoradouro de almas. E eles visualizam uma luz pequenina ainda em uma casa, numa região bastante humilde, periférica, e eles vão se aproximando, aquela luz vai aumentando. E ali era a residência de Isabel, uma viúva de 5 filhos, viúva de Isidoro, e que naquele momento a família muito humilde, né, ela está se organizando para fazer o Evangelho no lar. E quando eles chegam à porta da casa, já bem melhores em termos de fluidificação, eles percebem que existe uma porta fluídica guardada por um mentor da casa, que é o próprio dono da casa, que já tem um tempo que desencarnou, e desenvolve esse trabalho ali com a família, e que eles entram através dessa porta que é aberta por esse mentor. E aí, André Luiz fica, né, muito, admirado, porque eles estão acostumados a passar pelas portas materializadas, eles já aprenderam. E aí ele pergunta, ele explica: aqui só entra quem tem permissão, porque nesta casa há uma redoma fluídica, porque aqui acontece todos os dias, no dia de hoje, o Evangelho no lar. E ali ele vê vários trabalhadores trabalhando 1 hora antes de começar o Evangelho. Os trabalhadores do mundo espiritual já estão ali naquele lar, protegendo aquele lar de invasões, né? E ali a senhora chama os filhos, coloca a mesa. Tem um dos filhos, eu não sei se vocês já leram esse livro, um filho que ele é meio revoltado, porque são pobres. Ela abre, e ali André Luiz conta que às vezes a gente abre o livro para ver a mensagem e diz assim: foi por acaso, caiu naquilo que eu precisava. E ele diz que ali é uma indução, né? Uma intuição dos espíritos que estão ali naquela reunião. Eles conseguem, e a gente abre o livro naquela passagem que melhor vai nos trazer um alento para as nossas dores, para as nossas perguntas. E então ele diz, para a gente compreender a dimensão que é fazer o Evangelho no lar nas nossas casas. E mais adiante ele conta que na madrugada os trabalhos continuaram. A Dona Isabel foi dormir, o espírito se despreende, né, do seu corpo físico e vai trabalhar junto com os obreiros espirituais. Diz que cai um aguaceiro ali, André Luiz conta, são 4 capítulos falando sobre isso. E que os espíritos que estão ali, né, eles ainda estão sentindo a matéria, porque estão, né, compartilhando, eles correm para as casas para se abrigarem. E
nestas casas, na casa de Dona Isabel, eles não conseguem entrar. Por quê? Porque há uma redoma, há uma proteção fluídica protegendo aquela casa. Então, quem não leu aí o livro Os Mensageiros, que já se tornou, né, entre aspas, um filme, que é Nosso Lar 2, leia, que é um livro muito bom, nos traz bastante reflexões. Isso nós estamos falando do lado espiritual, né, dali que a gente não vê. Às vezes a gente está reunido ali com 2 pessoas para fazer o evangelho lá, tem vários espíritos desencarnados ali, né, para fazer parte dessa conversação. E por que o evangelho do lar, ele é uma educação na família? Porque ele vai trazer, através das leituras edificantes, vários pontos. Né? O primeiro, você tem um diálogo com pessoas que talvez você não tenha a oportunidade de ter no dia a dia. Né? Que é sentar, fazer uma oração, ler um livro, conversar sobre aquele livro, sobre aquelas lições, tomando cuidado de não apontar. Né? O Evangelho do Lar é uma conversa, é um diálogo. Né? Porque às vezes não é sai. Uma vez eu fui participar do Evangelho do Lar e quando saiu, né, a mensagem, aí quando terminou, a mulher disse: eu não disse? Aí você está errado. Olha aqui o que é que tem dizendo disso na nossa presença. Imagina como o marido não ficou, né? Não é hora de apontar, a gente vai pegar a lição e trazer para nós. Cada um que está ali vai fazer a mesma coisa. Você pode trocar o diálogo, explicar alguma coisa para alguém não entender, que não entendeu. E aí você vai fazendo aquele diálogo, porque qual é o objetivo do Evangelho do Lar? Trazer a presença dos bons espíritos, estarmos ligados a Deus através daquela hora ali na mesa. Quando tiverem reunidos 2 ou mais, ali eu estarei. Eu quero dizer que se eu estou sozinha, eu, por exemplo, faço meu Evangelho do Lar sozinha. Por quê? Eu moro num condomínio familiar. Mas só eu sou espírita na minha família. Nem Carlinhos eu considero espírita, porque Carlinhos ele faz o Evangelho do Lar aqui, ele mora aqui. Ele passa a semana aqui, eu passo lá, e ele faz o Evangelho do Lar dele aqui. E eu passo lá. Quando ele está lá, fazemos os 2. Ele faz, né? Ele é membro do Espírito da Cápita, inclusive ele dá a contribuição dele materialmente falando. Ele vai para reuniões aqui, mas ele disse que ele ainda não é espírita por alguns motivos, que é dele agora, eu não posso entrar. Mas, então eu sou, entre aspas, na minha família, eu sou sozinha, e eu moro num condomínio que tem 20 pessoas da mesma família. Minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, todos moram lá. Minha mãe não entra na minha casa porque ela tem medo de espírito. Então ela age, né, a linguagem do espírito. Eu não entro, ela não entra. Ela chega no jardim e lá ela fica me chama. Né? Hoje ela não pode mais fazer esse trajeto, né? Então ela não entra. Minha sobrinha também, ela não entra lá em casa. A maioria dos meus sobrinhos, porque eles todos têm medo. Né? Tem medo de mim. Tem medo né? Tem medo dos espíritos, eles acham que se entrar lá em casa vai ver espíritos, né? Que eu sou acompanhada e tal. Então é algo que eu não consegui tirar deles e hoje eu não faço mais isso, porque eu vejo que é uma pressão, né? Eu já levei alguns lá no centro, aí disseram que passaram mal, essas coisas que a gente vê. Então eu faço meu Evangelho, materialmente falando, sozinha. Mas isso não tira o patamar de educação, porque quem é que está sendo educado em primeiro lugar? Eu, porque é eu que preciso lá em casa ser educado. Porque se nenhum está lá para ser educado, quem precisa mais sou eu. Então, você faz sozinho. Se você tem alguém, aquela pessoa dentro da sua casa não quer fazer, você também não precisa obrigar. Deixe que aquela pessoa fique em determinado local e você faz o seu evangelho. Eu já fiz evangelho dentro do meu quarto, porque a ouviu a televisão muito alta. E no início do casamento logo eu não queria, né, ter esse tipo de discussão fazendo no meu quarto. Hoje ele participa, já tem mais muito tempo que ele participa. Então, a gente vai desenvolvendo isso, e isso é a educação, porque é um momento de reflexão, é um momento de diálogo, é um momento que você pode desenvolver a caridade de estar ouvindo, de ser ouvido. É um momento que você desenvolve paz e harmonia, e não é só naquele momento. Se você cultivar alguns pensamentos, aquele trabalho que foi feito naquela noite, ou naquela manhã, ou naquela tarde, porque não importa o horário que você faça o evangelho, o importante é ter um horário, um dia. Alguns fazem pela manhã, outros fazem pela noite, depende de como você organiza a sua família, a sua vida.
vai perdurar durante uma semana inteira, né? Para quando você retornar. Você desenvolve ali o afeto, desenvolve um horário que você está com os seus, desenvolve a educação da disciplina, que nós somos indisciplinados. No início aqui da conversa de hoje, Márcia falou assim, o tempo está muito corrido, não é? O tempo continua o mesmo, nós vivemos 24 horas todos os dias. O que é que está corrido? Somos nós que estamos corridos. Porque eu me lembro, quando a gente morava na zona rural, né? Eu vivi na zona rural até os 22 anos. A gente acordava com os galos cantando, automaticamente acordávamos cedo, né? Hoje a gente comprou um sítio e a gente não estava dormindo lá ainda, porque a casa estava por fazer ainda. Inclusive eu estava lá hoje. E aí alguém perguntou assim, você não tem um galo, uma galinha aqui? O rapaz respondeu, eu não tenho porque eu não gosto de acordar cedo. O galo me acordava cedo. Ó. Tá, como as coisas mudam, né? Acordava cedo, a gente ia para a roça, às vezes tirar milho para fazer mingau, para fazer canjica, aquela coisa. Era uma vida pacata, o dia demorava para passar, né? Para chegar meio-dia. Hoje não. Você acorda com aquele balbúrdio, aquela balbúrdia do dia a dia. Quando você pensa, já é meio-dia. Quando você pisca de novo, está na hora do centro. Chegou em casa, meu Deus, é de noite já. Então somos nós que vivemos nessa balbúrdia. Nós vivemos acelerados. O celular nos trouxe uma aceleração muito pior que a aceleração da mente. Nós vivemos alienados para estar respondendo pessoas, colocando nas redes sociais o nosso dia. Né? Às vezes a gente vai em passeio e nem curte o passeio. Eu tenho uma sobrinha que ela não curte o passeio, porque o passeio tem que estar nas redes sociais em tempo real. Então é aquela coisa ali do celular o tempo todo, aquela agonia. E isso faz com que nos aceleremos também em termos de vida mesmo. Né? Essa coisa de queremos fazer tudo ao mesmo tempo, tudo tem que acontecer, então é uma agonia muito grande, que às vezes o único momento que nós sentamos com as pessoas que nós queremos sentar, ou com a espiritualidade, é no momento do Evangelho no lar. E quem é espírita, principalmente, não que outras pessoas de outras religiões não possam fazer o Evangelho no lar, não. Mas nós, espíritas, temos uma obrigação de fazer o Evangelho no lar. Por quê? Porque nós conhecemos, nós sabemos as benfeitorias. E a educação é uma educação permanente. Não é? Nós, espíritas, temos que ter esse cuidado de sermos educados espiritualmente o tempo inteiro. Nós não devemos ser educados na casa espírita. Né? Às vezes a gente vem para a casa espírita, todo mundo muito amável, muito maravilhoso. Quando sai da casa espírita, passa alguém ali, joga uma lama em você quando passa do carro, você já se exaspera. Né? Acontece alguma coisa, você já exaspera. Né? Haroldo Dutra Dias, ele tem uma palestra que ele fala disso, que ele estava com o filho no carro, ele tinha terminado de fazer uma palestra, falava sobre paciência, sobre amor ao próximo e tudo, e aí o cara deu uma trancada. Quando ele abaixou o vidro para dar uma resposta, né? O menino olhou para ele e disse, papai, se for um palestra, e se for uma pessoa que estava lá em sua palestra, como é que você vai sentir? Ele ali naquela hora, ele pensou, né? Então isso é algo para a gente lembrar. Eu nunca me esqueci de uma vez que eu estava na reunião mediúnica, e que o espírito estava dando a comunicação e outro espírito estava tentando a comunicação com o mesmo médium. E o palestrante falou, e o doutrinador, que hoje não é doutrinador, né? Isso, o cara falou assim, tenha paciência. Quando o espírito conseguiu dar a comunicação, ele disse, que paciência de que você está me falando? Se hoje na fila do supermercado você passa na frente de todo mundo. Assim, na tampa. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nós somos vigiados o tempo inteiro. E para aqueles que fazem trabalho na casa espírita, que faz parte ali dos movimentos mediúnicos, nas doutrinárias e tudo mais, cuidado redobrado, porque nós somos vigiados ainda mais. Não é? Por quê? Por causa da responsabilidade mesmo. Não é fazer o que eu digo, né, e não o que eu faço. A gente, na medida do possível, gente, eu não fazia palestra espírita. Passei muito tempo estudando sobre espírito e não fazia. Por quê? Porque eu não faço muito aquilo que eu falo na palestra. Eu não consigo
o tempo inteiro tudo aquilo que a gente passa por festa, acredito que nós, encarnados, ainda não conseguimos 100% fazer. Então eu achava que era uma fraude falar sobre algo, sobre a paciência, né? Então só com o tempo que eu fui entendendo que enquanto aprende, trabalha. Porque se a gente for falar daquilo que a gente já aprendeu, daquilo que a gente já consegue 100%, não ia ter palestra de espírita. Não ia, porque todos nós que estamos aqui e que estamos aí, nós somos errantes, nós erramos, nós estamos no caminhar. Por isso que toda vez que alguém manda um tema, uma palestra para mim, a primeira coisa que eu faço quando eu vou estudar é colocar para mim. Por que chegou esse tema para mim? Né? Aí ontem eu estava estudando, né? E aí eu fiquei pensando, será que eu preciso convidar de novo alguém da família, né? Será se agora? Porque eu desisti. Mas eu sei que agora eu tenho uma receptividade diferente daquela vez que eu chamei. Aí quarta-feira eu vou chamar, né? Fazer ali um arroz doce para depois eu chamar isso. Não tem problema oferecer uma coisinha, ficar uma conversação, não que precise, viu? Mas então... Você fica sozinha, você faz em voz alta? Ou... Faço em voz alta. Mais alta. Eu faço em voz alta. Eu ia falar sobre isso mesmo. Eu faço, mas eu faço em voz alta. Eu leio, eu discuto, eu digo que eu entendi, né, nessa passagem, eu entendi que devemos ter mais paciência com os nossos companheiros, algo que eu deva colocar na minha vida. Eu falo em voz alta, porque eu não estou falando ali para mim, ali tem vários espíritos desencarnados que estão ao nosso redor, que às vezes precisam ouvir também, né? Então, gente, sempre no mesmo lugar, sentada, é isso. Então é isso, né, que a gente vai dar. Então, um dia por semana, no mesmo horário, no mesmo dia, de preferência numa mesa, né, com os livros. Eu utilizo o Evangelho no Lar, um livro, né, Fonte Viva, Pão, Vinha de Luz, isso, Pão Nosso, eu utilizo um desses. O Minuto de Sabedoria eu utilizo antes. O meu roteiro é esse. Leio o Minuto de Sabedoria, em voz alta, desligo uma lâmpada central, deixo uma luminosidade, né, bastante confortável, faço a oração, peço a presença dos espíritos ali, trabalhadores, tudo mais, volto, faço a leitura do Evangelho, discuto ali mesmo que eu esteja sozinha, e depois eu faço uma leitura dessa, também falo o que eu entendi, desligo a luz novamente, peço para fluidificar a água, uma jarrinha com água em cima da mesa, e aí no final faço a prece final e termina ali. Se tiver outra, se tiver criança presente, eu já fiz a evangelho lá com minha filha ainda pequena, eu colocava o quê? Para pegar um livrinho infantil, espírita, porque ela, né, para poder, aí naquele momento as meninas geralmente eles ficam meio inquietos, eu dava um papelzinho para ela desenhar o que ela entendeu da leiturinha do livrinho dela, e terminava de fazer meu evangelho, eu fazia com o Carlinhos, que ele sempre fez comigo. Lá nessa época a gente ficava mais tempo junto, assim, hoje a gente só fica junto no final de semana, até a aposentadoria sair próximo, né? Então, no mesmo dia, no mesmo horário, numa mesa, a água para fluidificar, um roteiro, que pode ser esse livro, ou pode ser outros livros, mas o Evangelho no Lar, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso estar ali. Se chegar alguém um dia, você vai desistir? Não, chama a pessoa, agora é o horário do Evangelho. Fazer o Evangelho, explica rapidinho o que é. Senta à mesa, faz, né? Se a pessoa também não quiser fazer, olha, mas eu vou fazer, você pode esperar ali, ou você pode ir, voltar a outro momento, né? Então, é importante ter esses roteiros para que tenhamos a presença dos espíritos que trabalham, que estão ali nos ajudando, nos intuindo naquele momento. E como foi? Tempo de duração, obrigada, me passou dessa mente aqui já cansada. Tempo de duração, né? Segundo esse roteiro mesmo, lá no livro Jesus no Lar, entre 20 e 30 minutos. Entre 20 e 30 minutos. Eu, particularmente, faço o meu em 20 minutos. 20, às vezes 25, não precisa ser uma coisa assim tão, né? Mas não deve se estender tanto, até mesmo porque é algo assim, gente, porque não é aquela coisa assim, uma doutrinária, é uma
conversa. Então, entre 20 e 30 minutos é um bom tempo para a gente desenvolver. Dá para fazer tudo direitinho. Né? Se alguém tiver a mesa e quiser falar também, deixa. Se equivocar, explica, como Jesus ensinou lá a Pedro. Bem fluido, né? Eu espero, né, que essa semente que está sendo plantada hoje, para aqueles que ainda não façam, já faça parte e crie plantinhas no coração de cada um de nós, para que façamos no nosso Evangelho no Lar. Lembrando que o Evangelho no Lar é uma instrumentalidade para a educação dos filhos, nossos, dos companheiros que estão ali junto, e dos companheiros espirituais também que aprendem com as lições da noite. E só para a gente finalizar, né, falando em sementes, no livro Boa Nova, tem uma passagem do Cristo com Maria, que eu acho assim, toda vez que eu vejo aqui, até falo dessa passagem, que é muito bonita, em que Maria, né, Madalena, se sentindo assim, muito assim, agitada, porque as pessoas apontavam ela quando saía na rua com Jesus, porque era uma mulher isso, era aquilo. Hoje as pessoas não apontam mais para as outras pessoas, né, gente? Ele foi lá na época do Cristo. Então Maria se sentiu muito mexida com aquilo. E um dia ela estava andando com Cristo e alguém apontou: onde vai o Messias? Né, com a mulher, aquela mulher e tal. Aí ela falou para Jesus que ela não iria mais sair, né, nas ruas com Jesus, porque ela se sentia envergonhada. E Jesus, então, olhando para um monte que tinha mais além, ele pergunta a Maria: Maria, o que vês no monte? Aí ela olha, o que vê no monte? Ela olha e diz: Senhor, eu vejo uma casa em ruínas. E novamente Jesus olha para ela, magnetiza com o seu olhar: Ô Maria, que vês lá no monte? Maria, com o olhar nosso, né, aquele olhar que só vê a superfície, olha para o monte novamente e vê apenas ruínas. Senhor, no monte eu vejo apenas ruínas. Jesus olha novamente para aquele olhar amoroso que ele ensinou a Pedro, olhar as pessoas com amorosidade. Que vês, Maria, no monte? Maria olha novamente para o monte como se fosse a primeira vez. Ela se sente irradiada, porque naquele momento ela consegue ver através das ruínas flores. Flores nativas trazidas das sementes pelos pássaros, pelo vento, pelo ar. E ela olha para Jesus e diz: Senhor, para além dos montes, das ruínas, eu vejo flores em profusão. E Jesus, olhando novamente para Maria, diz: Maria, se Deus fez nascer nas ruínas flores, o que não fará fazer Deus nascer nos corações dos homens? Então, que essa semente do Evangelho, né? Essa semente plantada por Jesus lá no cristianismo ainda primitivo, e que nós estamos vivendo o cristianismo redivivo, possa nascer nos nossos corações, trazer para nós a vontade, a perseverança, a alegria de estarmos ali reunidos ou não com as nossas famílias, desenvolvendo o Evangelho no Lar, que é o educandário de toda a família. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Só uma pergunta rápida. Sim. Você comentou no início que, se por acaso tivesse algum trabalho que eu queria para fazer, ligado, principalmente se você for ligado à doutrina, você conversaria com a espiritualidade, ela explicaria que naquele não ia fazer por conta desse motivo, né? Sim. Mas se você não estiver na sua casa naquele dia, estiver em outro espaço, em outra cidade, em outro país, faz também da mesma forma. Faz onde você estiver. Se você puder fazer lá onde você está, você faz onde você está. Mentaliza o seu lar, mentaliza a sua casa, os familiares que ali estão. Né? Se aqueles que estão em casa puderem fazer, melhor ainda, e você puder se concentrar lá também. E é uma oportunidade também de você estar fazendo, se for possível, onde você está. Caso você esteja, como no meu caso, no dia, era no horário, eu faço às 7 horas, e eu estava fazendo a palestra nesse mesmo horário, eu estava fazendo a palestra, mas estava conectada com o meu lar, emanando boas emanações. E isso são coisas que você não pode dizer não. No caso de uma palestra que a pessoa chama de quarta-feira, não
não há uma justificativa para você dizer, não, porque meu evangelho não lá. Não é algo que seja cotidiano. É algo que acontece. Porque na vida da gente acontece muita coisa. E uma das coisas pode acontecer isso. Não é para você também dizer assim, eu não posso. Não, tem que ter disciplina, mas nesse momento você pode fazer esse parêntese. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.